gente começar falando do Evangelho, a última parte onde fala, na primeira frase em cima, viverdes longo tempo sobre a terra. quando o Evangelho se refere a esse termo, para nós espíritas é um termo eterno, de eternidade. Nós somos imortais, vivemos várias vidas, somos espíritos milenares. E nessas vivências, nessas várias vivências que nós temos, nós vamos passando por alguns sentimentos, depurando esses sentimentos. Alguns a gente vai diminuindo a sua incidência sobre a nossa vida, e outros a gente ainda, com certa dificuldade, ainda vai demorar algum tempo para depurar. E um desses sentimentos que mais contribui para tropeços de espíritos em caminhada, irmãos como nós, é o da ingratidão. Então, na noite de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre esse sentimento que, na maioria das vezes, está atrelado a sentimentos individuais de cada um de nós. Cada um tem um jeito de ver a ingratidão. Para uns, o que foi feito não seria uma ingratidão. Para outros, aquilo é ingratidão pura. Então, para cada um de nós, a ingratidão ela tem um nível, uma condição, uma escala. Ora, para mim, a ingratidão pode ser de um jeito. Para outro, ela pode se manifestar, às vezes, diferentemente. Quem de nós não teve, certa vez, um sentimento de ingratidão com um ente querido, um próximo? Quem de nós que não se sentiu injustiçado com aquele semelhante dentro do lar, com aquele que, até mesmo com um espírito? Por que não? Nós somos todos passivos de falha, né? Todos estamos no processo de melhoramento nessa caminhada. Então, todos nós que aqui estamos nessa prova e expiação, temos esse defeito. Ora, nós conseguimos ver gratidão, mas na maioria das vezes a ingratidão ela prevalece ainda. Se a gratidão prevalecesse, nós não estaríamos mais num planeta de prova e expiação, e sim de regeneração. Até chegar lá naquele processo de regeneração, nós ainda veremos muita ingratidão. E ela é um bem necessário. Por incrível que pareça, é um bem necessário para cada um de nós nessa vida, a ingratidão. Se não fosse ela, nós não avançaríamos, nós ficaríamos meio que estacionados. Às vezes a gente sente aquela ingratidão nos congelando o coração, assim, que daquela pessoa eu não esperava. Daquele irmão ali eu realmente não esperava esse tipo de coisa. Quando a gente passa a fazer com que a gratidão vire uma conveniência, ela não é gratidão, ela torna-se um sentimento mesquinho. Quando você faz algo para alguém esperando o retorno, é conveniência. Não é nem caridade. Porque quando é caridade, você faz algo para alguém sem esperar algo em troca. Quando você espera algo em troca, isso é conveniência. Isso é uma troca de favores. Então, como disse o Cristo, amarás a teu próximo como a ti mesmo, nesse ponto, quando ele chegou nesse aspecto desse mandamento, que é o maior dos mandamentos, e o que ele quis dizer? Você não ia amar o espírita, você não ia amar o católico, que você não ia amar o evangelho, que você não ia amar seu pai, sua mãe somente, mas amar cada um como de si mesmo, e a cada um como? Com seus defeitos. Porque se eu peço para que me amem, também tenho defeitos. E é nesse aspecto que o Cristo foi muito feliz, quando ele trouxe esse mandamento para nós, resumindo todo o decálogo. Nos trouxe a facilidade, nos deixou assim na mão todo o processo para que a gente pudesse receber a doutrina espírita e chegasse aqui no Brasil, reencarnar e facilmente dizer assim, agora sim, agora entendi. Pena que isso na prática não funciona. Para nós na prática já é mais difícil. Porque às vezes as pessoas olham
o espírita diz assim, mas você é espírita, e fica imaginando um cidadão perfeito, uma moral elevadíssima, aquele cidadão acima de qualquer suspeita. Mas na verdade o espírita tem todos os defeitos que os outros têm. A única diferença que nós conseguimos enxergar, às vezes, um pouquinho mais de visão, aquilo que é certo e que é errado, por conta dos estudos que a doutrina espírita nos esclarece. Essa expansão da consciência faz com que a gente veja essa diferença. Na maioria dos casos o espírita tem defeitos, tem problemas sérios, porque até hoje eu não vi nenhum anjo vir ser espírita. Só vi pessoas que estavam realmente perturbadas, pessoas que estavam realmente precisando de consolo, de amparo, pessoas que muitas vezes tentaram de tudo na medicina, em outras religiões, e vêm parar no centro espírita. E ali reconhece o Cristo redivivo. Ali reconhece uma certa gratidão de agradecer a espiritualidade por encaminhar a pessoa a um bom caminho. Então, quando as pessoas tendem a nos decepcionar, nós tendemos a criar expectativas sobre elas. E é essa expectativa que a gente cria sobre as pessoas que faz com que a gente tropece facilmente pelo nosso caminho, na nossa prova, que fique a sustentarmos em nós vícios que vão fazer só que a gente cada vez contribua mais e mais para os nossos obsessores, contribua mais e mais para a nossa queda. E a partir do momento que eu planto a ingratidão aqui dentro, que ela se instala, para retirar ela daqui é muito mais difícil. Todos nós temos os nossos porões, onde a gente guarda tudo que é ruim. Assim como a gente faz com a nossa casa, onde a gente... tudo que não é necessário habitualmente, a gente acaba jogando para algum lugar. O quartinho da bagunça, o lanchinho lá nos fundos, o porão. E assim a gente faz com esses sentimentos que a gente demora a depurar, a gente guarda no porão. E quando a gente vê aquele cidadão que nos causou esse ato de ingratidão, é a mesma coisa que você fosse lá, pegasse aquele entulho que está no porão te incomodando e trouxesse para o meio da tua sala. Cada vez que você quer passar, está lá um entulho te incomodando. Cada vez que você vai fazer alguma coisa, está ali um entulho te incomodando. A ingratidão é a mesma coisa. Aquele sentimento mal depurado é a mesma coisa. É que nós temos uma dificuldade também em registrar as dádivas que nós recebemos. Nós temos facilidade em verificar quem foi ingrato com a gente, mas temos a maior dificuldade em registrar as dádivas que nós recebemos. Por que a gente tem essa dificuldade? Porque é mais fácil a gente apontar o dedo para frente do que apontar a própria consciência para o interior e dizer assim, o que eu errei? O que eu fiz de errado? Porque é mais visível, eu tenho 2 olhos para ver e tenho uma consciência para refletir. Então os defeitos me aparecem muito mais fácil do que a minha consciência me cobra. E ela cobra. E se ela não cobrar durante a tua prova e expiação, quando você chegar lá no final dessa vida, que acabar a tua carga vital, que você for chamado à esfera espiritual, pode ter certeza que lá na esfera espiritual está tudo registrado o que você fez de bom, porque o que você faz de bom aqui, você planta sementes, e aqueles nossos tropeços e erros também ficam lá guardados, para que haja um débito desse processo. Se a gente pudesse refletir agora, fazendo a seguinte analogia, 2 listas. A primeira lista, você coloca tudo que você acha que fizeram de injusto para você. Tudo que a vida foi injusto com você. Tudo que te fez sofrer, que te faz, que te deixa amargurado. Todo aquele sentimento, mas eu não posso lembrar daquela pessoa que aquilo me faz mal. Você bota nessa lista. Deixa ela nessa lista. Agora vamos fazer a lista mais fácil.
Na outra lista você bota tudo que você acha que tem de bênção na tua vida, de coisa boa. Aí nós vamos identificar um problema bem sério. Porque a lista das dificuldades, das desavenças, ela é enorme. E a lista de bênçãos, de dádivas que a gente deveria ver com mais frequência, essa a gente consegue botar muito pouco ali dentro. Ela vai muito pouco. Porque a gente não reflete que a gente teve a oportunidade de uma reencarnação. Você teve um pai e uma mãe que te receberam como um espírito devedor e estão te dando a oportunidade de reencarnar e quitar teus débitos, que se comprometeram lá na espiritualidade juntamente contigo, porque todos nós, aquele que aqui está, se comprometeu com alguma coisa. Nesse planeta Terra, não tem como ser diferente. Ainda estamos em prova de expiação, precisamos sanar. Então todos nós que aqui estamos, tivemos um pai bondoso e uma mãe bondosa, que se comprometeu a nos dar a vida. Primeira das dádivas. Quantas vezes nós lembramos de quantas vezes nós fomos amamentados? De quantas vezes quando nós choramos quando criança que o pai ou a mãe nos agraciou com carinho, com remédio na hora da dor? Nós não lembramos. Nós só lembramos dos defeitos que são mais grosseiros. E será quantas vezes que nós deixamos de ver as oportunidades que a espiritualidade, através mandada por Deus, coloca em nossos caminhos? Quantas vezes o homem lá em cima nos preparou, nos capacitou para certas situações, e a gente, nossos passinhos bem largos e bem frouxinhos, demos o tropeção e achamos assim que foi o nosso próximo o maior culpado. Quantas vezes nessa vida, às vezes você é atrasado com uma reunião importante, furou o pneu, você não chegou na hora. Mas será que se eu tivesse chegado na hora, eu teria chegado inteiro, às vezes um acidente? Quantos irmãos nossos que saem apressados e não chegam no trabalho? Quantos empregos que não deram certo? Poxa, aquele emprego tinha que ter dado certo, eu tinha me dado bem se ele tivesse dado certo. E na verdade o emprego não deu certo, é porque eu não tive mérito para ele. Ele não está na minha programação reencarnatória para me chegar lá e pegar aquele emprego, me dar bem na vida e ser o bam, sendo que nessa vida, nessa prova de expiação, o que eu me comprometi não era isso. A doutrina espírita é muito clara para nós, ela deixa bem claro, bem detalhado. Através de Chico Xavier, que foi um dos bons que nos deixou muita coisa, ele dizia sempre: tudo que for seu, chegará a você, nessa vida. E se não for nessa vida, na próxima. Mas não vai deixar de chegar até você. Mas nós temos a mania de dizer assim: o homem lá em cima errou na dose, ele errou na carga, ele me deu um fardo maior do que eu podia carregar. E quando na verdade a doutrina nos traz que Deus sabe a quantidade exata de fio de cabelos que nós temos no nosso corpo. Ele sabe a quantidade exata de peso que eu posso carregar. Porque quando eu me comprometi lá no meu plano reencarnatório, ele estava lá junto, presente, e disse: ó, tu vai fazer isso. Tu se comprometeu com ele. Então ele não dá um fardo maior que a gente não possa carregar. Ele dá sim meios para que você possa carregar esse fardo mais tranquilamente. E muitos de nós temos a possibilidade, que nós não conseguimos fazer com que a prova de expiação do meu próximo seja aliviada, mas nós conseguimos ajudá-lo. Nós conseguimos fazer com que o nosso próximo ande mais tranquilo. E quantos de nós recebemos ajuda? Quantos de nós, não há quem não possa dizer nesse mundo que não recebeu ajuda de irmãos encarnados que, em certo momento da vida, nos estenderam mais do que a mão. Estenderam o bolso, o ombro para chorar. Então a gente tem muita coisa para botar nessa lista, na lista 2, e pegar a lista número 1, que eu disse para vocês, onde a gente enfia tudo que é as desavenças, as amarguras lá, pegar a lista número 2, esquecer ela. Porque ela já está, tem que ficar
gravada no nosso inconsciente e dizer assim, essa eu não preciso mais lê-la, porque essa eu tenho ela na minha consciência, que eu sou um abençoado. Essa eu não preciso mais decorá-la, essa eu preciso só pegar ela e deixar lá guardadinha no porão, num cantinho. Agora a lista número 1, com todos aqueles meus defeitos, com aqueles irmãos que me incomodam, hora no trabalho, com aqueles familiares que eu tenho assim, aquelas desavenças, aquela lista é a lista mais importante de todas. É essa lista que vai fazer com que a minha prova de expiação evolua. Porque a desavença que eu tenho no meu serviço é algo para mim galgar, para mim alavancar a minha evolução. Aquele familiar em desavença, que eu digo assim, esse é ingrato, esse eu não quero mais o convívio com ele. Porque nós temos o costume de quando a gente ajuda, depois que a gente perdeu, que não recebeu a conveniência, que a gente ajuda esperando. Quando a gente não recebe mais aquilo de volta, a espera, o benefício, a gente tem a mania de dizer assim, nunca mais nessa vida vocês vão me ver ajudando esse cidadão. Quando na verdade, não é isso que a gente devia fazer. A gente devia botar o nome dele na oração, de orar para que ele fique bem, de agradecer a Deus por ter tido a oportunidade de tê-lo como prova nessa vida, e acima de tudo, como diz no Evangelho, faz as pazes com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Porque se nessa vida eu não conseguir fazer esse processo, na próxima, talvez eu tenha que esse processo seja um pouquinho mais doloroso. Porque se nessa o meu familiar, aquele meu ente que não fecha as energias, é ruim o convívio, está difícil, talvez numa próxima vida ele venha mais preso a você ainda. Se aquele filho nessa vida é a dor de cabeça, talvez numa próxima ele seja a prova um pouquinho mais pesada. Alguma coisa a espiritualidade ajuda a gente ela amarra esse processo. Não tem como ser diferente. Tudo que está no teu caminho, seja pedra pesada, você vai ter que dar um jeito de transpor. Você vai ter que dar um jeito de passar por essa situação. Então existem vários benefícios, mecanismos que a doutrina espírita nos oferece. Fé, esperança, amor, resiliência, compaixão. Só que nós somos muito orgulhosos ainda devido ao estágio que estamos encarnados. Todos nós ainda aprendemos na dor e não pelo amor. Existe aquele ditado, não vai pelo amor, vai pela dor. É assim mesmo. A maioria de nós aprende somente pela dor. O amor ainda está por vir. Essa situação de aprender pelo amor, quando esse planeta mudar para a regeneração, nós teremos essa oportunidade de aprender pelo amor. Até lá será aprendizado na dor, na carne. Uma historinha para a gente falar um pouquinho sobre ingratidão. Na Inglaterra, na cidade de Londres, um funcionário da limpeza pública chamado Molly Gruber, um idoso, era estimado por todos os seus valores morais que ele cultivava. Uma certa manhã, quando ele recolhia o lixo da praça, onde ele trabalhava já há anos, ele notou que um menino se debatia no lago. Chegou mais para perto, viu aquela criança se debatendo, era inverno, as pessoas ali gritando, apavoradas, olhando, e ele não pensou duas vezes, mesmo com dores reumáticas, se atirou no lago. Se atirou no lago, nadou até aquela criança, trouxe ele para a margem, e esgotado suas energias, quando chegou na margem, ele desmaiou. A criança nada sofrera, somente molhada. Ele foi chamado à ambulância, o levaram para o hospital, fora tratado, mas devido ao esgotamento, à sua fraqueza, à sua debilidade, a debilidade do seu corpo já, ele ficou internado. A mãe daquela criança, quando saberam da notícia do filho que quase se afogara, foi ao encontro do menino. Chegando lá, vendo o menino molhado, abraça-o desesperadamente, apalpa ele de todo jeito,
E no instante que todo mundo ali em redor pensa assim, que ela vai agradecer pela vida do filho, ela diz assim, cadê o boneco que eu te dei hoje de manhã? E o menino diz, mãe, eu não sei, eu caí na água. Cadê o boneco? Ela perguntou como esse menino tinha sido socorrido, disseram que um senhor, um aposentado, havia tirado da água. Ela deduziu que esse senhor roubara o boneco. Descobriu o hospital que ele tinha sido levado, foi até o hospital, chegando lá, perguntou pelo senhor que tinha salvado a criança, conseguiu descobrir o nome dele. E quando chega perto da UTI onde ele estava internado, o médico diz para ela, a senhora não vai incomodar esse herói que nós estamos atendendo. E ela insistentemente, arrogante, diz ao médico, eu vou tirar satisfações com ele, eu quero saber onde é que está o boné do meu filho. O médico toma então a atitude talvez mais coerente e diz para ela, se a senhora não se retirar agora do hospital, eu chamaria a polícia. A mãe vai embora, desconcertada. Dia seguinte, o senhor que salvara a vida do filho, o senhor Moni Gruber, faleceu, desencarnou. Quantos de nós na nossa vida já agimos como essa mãe? Quantas vezes fizeram um favor para nós e nós, meio que envolvidos no tumulto da correria do dia a dia, esquecemos de olhar mais a fundo a situação e perceber que havia mais gratidão naquilo do que ingratidão que a gente estava colhendo, estupefado de ira naquele momento. Os moradores desse parque na Inglaterra ficaram tão consternados com o seu Molly Gruber que, de homenagem a ele, fizeram no meio da praça um edital com faixas e flores para homenagear a gratidão daquele ser que, mesmo cansado, com o corpo debilitado, foi ele que entrou na água sem pestanejar para salvar a vida de uma criança. Quantos de nós, será que na nossa prova de expiação já não cometemos o mesmo equívoco dessa mãe? De acusar primeiro e ver depois o benefício que estávamos tendo? E daí, quando a gente comete esse equívoco, é difícil a gente voltar atrás e reconhecer, pedir perdão, pedir desculpa. Mas a doutrina ela nos diz uma coisa, que aquele que pede perdão e que se arrepende, ele acaba conhecendo um dos sentimentos mais valorizados, que é a gratidão e a humildade. E o Cristo? Por que mais humilde que era o Cristo? Ele não pregava nas sinagogas, nas igrejas, ele pregava no meio dos pobres, os humildes. Então hoje a gente vê esse mundo tão caótico, cheio de notícias ruins, e a gente às vezes se perde um pouquinho nesse sentimento de ingratidão. Deixa escapar muitas vezes os sentimentos bons, as coisas de valor, aqueles sentimentos que a gente deveria valorizar mais. O estranho desse mundo caótico é que a gente perde tempo para ver uma mensagem do WhatsApp e não tira tempo para refletir como foi o nosso dia no final do dia. Se nós fizéssemos como Santo Agostinho, que no final de cada dia dele, antes de deitar, ele não deitava, ele sentava, lembrava de todo o seu dia, de como foi, de toda a sua vivência com os que ele convivia na sua época, quando encarnava, lembrava de tudo, desde o primeiro ato, do primeiro bom dia, de como foi, tudo. E no final de toda essa reflexão ele pensava assim, tudo que eu fiz para o meu semelhante, eu gostaria que fosse feito da mesma maneira e do mesmo jeito para mim. Então às vezes é essa reflexão que a gente deveria de fazer. Tudo que eu fiz para o meu semelhante, eu gostaria que fosse feito para mim. Isso é amar verdadeiramente o próximo. Esse é o sentido de amar o próximo. Toda vez que houver uma ingratidão, a gente pode ter certeza de uma única coisa, que não existe injustiça. E que onde há ingratidão, há também a possibilidade de ter gratidão. Não tem como ser diferente. Como dizia Chico, ninguém pode voltar atrás e mudar o passado. Mas aquele que está aqui pode começar de novo e fazer um novo futuro.
Então, para nós, que estamos aqui encarnados, tendo essa oportunidade, é muito mais fácil refletir, ver, e depois, quem sabe, agir de algum jeito. Depois pegar aquela lista que eu comentei com vocês e fazer com que dela a gente, pelo menos, elimine algumas coisas. Porque se nessa prova a gente não eliminar, na próxima, aquela conta vai aumentar. A espiritualidade, quando nos programa a nossa reencarnação, ela dá um cheque em branco para a gente. Às vezes a pessoa diz, mas você vai usar esse termo, cheque em branco? Sim. A gente recebe um cheque em branco, uma promissória em branco. Aquilo que eu vou botar na promissória e no cheque é que vai valer de prestação de conta lá na espiritualidade. Então não são valores, esferas, cifras. São outros valores que vão ali, que não tem dinheiro que pague. Quando eu for daqui para lá, isso tem que chegar lá preenchido com amor, honestidade, companheirismo, carisma, benevolência. Todos esses sentimentos, gratidão. E quanto mais sentimentos positivos eu tiver ali preenchido naquela folha, mais valeu a minha prova. Quanto menos, ali está o que eu tenho que ir na próxima. Aqui é o processo que você precisa depurar para a próxima. Aqui é a solução do seu problema que você tem que buscar na próxima. Então o filho problema de hoje, ele pode sim ser o filho amoroso de amanhã. Mas depende de mim pegar esse problema e transformá-lo no amoroso. Aquele parente difícil lida, ele depende de mim transformá-lo num parente de uma ótima vida. Porque é fácil você amar aquele parente que me retribui. Amar aquele que as energias, que os sentimentos não... Aquele que é o problema. Então se aquele é o problema, está te mostrando, é ali que está o problema. Muitas vezes a gente diz assim, eu vou fazer uma consulta ao centro espírita porque eu não sei o que está acontecendo, meus obsessores estão muito, está demais. E na verdade, às vezes a gente tem que ter pena dos obsessores, porque eles não têm tanta culpa assim. Somos nós que contribuímos, na maioria das vezes, para nós mesmos cair e tropeçar. Aquela reforma íntima que precisa fazer, aquela reforma do ser, eu não posso esperar pelo meu próximo, tem que eu começar. Então é difícil hoje você refletir sobre os seus erros, mas é muito simples e muito fácil apontar o dedo. Olhar na fronte do nosso semelhante e dizer assim, você tem esse defeito assim, 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 é muito fácil porque ele está explícito. Difícil mesmo é você se olhar no espelho e dizer assim, e acreditar nisso que você vai dizer. Eu tenho isso para melhorar. Mas como Deus não é injusto e é infinitamente bom, justo e bom, Ele nos dá várias possibilidades de melhorar. Então Ele nos dá a possibilidade da reencarnação, a possibilidade de termos ao nosso lado espíritos que nos ampararão na nossa prova e expiação. Aquele irmão que você tem assim, aquele parente, que é aquele amigo que é mais afinizado com você do que o seu irmão, esse é um companheiro de prova e expiação que está ali para te amparar. No momento de ingratidão que você sentir, esse é o que vai te amparar. Então que a gente possa observar essas dádivas que o Cristo, que a espiritualidade nos coloca. Que a gente possa pegar e observar certinho o que a espiritualidade nos manda. Muitas vezes a gente é que nem a ave. Deus manda a chuva, a ave é impermeável, ela não se molha. Mas depois eu tomo. Deus nos manda a chuva e a ave não se molha. E às vezes a gente age que nem a ave. O homem lá em cima está mandando a bênção, está mandando os amiguinhos para ajudar a gente, e a gente está impermeável que nem a ave. A gente passa por aquilo e não se molha, não se banha de nada. Daí a gente acaba dizendo, mas o homem lá não está me ajudando. Aí vem para o centro, faz consulta, pede, e sai trabalho, faz isso, faz aquilo.
Mas não muda de jeito nenhum a nossa atitude, a nossa condição, a gente não muda. Eu quero que a espiritualidade trabalhe para mim e não quero mudar nada. Então, ou seja, eu estou fazendo uma conveniência da espiritualidade. É uma troca? Não dá para ser uma troca. Precisa partir de mim, os defeitos são meus, não é da espiritualidade. A prova e expiação é minha. Eu que me comprometi. Eu não posso esperar que a espiritualidade venha e faça para mim. É eu. Então que a gente possa fazer diferente que essa senhora da história que eu contei para vocês. E aos pouquinhos, fazendo a reforma do ser. Aos pouquinhos, refletindo todo dia um pouquinho. Lendo muito o nosso manual evangélico. As pessoas pegam o evangelho e levam para casa, botam ele no altar, bonitinho, vozinho, limpa. Isso aqui não foi feito para ficar no altar, gente. Isso aqui foi feito para você amassar, folhar, anotar. Anotar. Usar mesmo. Livro bom, ele não é o livro bonito. Livro bom é aquele que está folhado, amassado, porque ele foi lido várias vezes. Esse é o propósito do Evangelho. Esse é o propósito de ser grato a Deus. Então, quando nós pegamos o Evangelho, para que nós possamos agradecer a Deus, que Ele possa estar, sim, bem velhinho, bem sujinho. É nesse sentido que a gente vai agradecendo as dádivas que Ele bota no nosso caminho. Eu não vou me estender muito mais no meu comentário, para não atrasar o processo que precisa, mas que todos nós possamos, um pouquinho a mais cada dia, ler mais o Evangelho, as obras básicas da doutrina, mas principalmente o Evangelho. As obras básicas são pesadas? São, mas uma coisa vocês podem ter certeza, a espiritualidade, ela está lá para nos amparar a todo instante. E a partir do momento que você penetra com o teu coração no Evangelho, você cria um ponto de luz, um elo com a espiritualidade. Mas não é pegar isso aqui e ler corrida, não é não. É ler, refletir. Isso aqui eu não entendi. Venha na casa espírita e pergunte para algum daqueles que aqui trabalham, que eles vão me explicar. Mas não fique sem entender o Evangelho. Não fique sem entender aquilo que o Cristo quis dizer sobre amor, sobre benevolência, compreensão, sobre gratidão. Que todos nós possamos encontrar no nosso caminho espíritos de luz, a fim que eles possam nos iluminar e nos acompanhar. Era isso que eu tinha para passar para vocês na noite de hoje, e muito obrigado.